gente já passou da metade do curso, acabando essa parte de hidrodinâmica. Vou entrar no detalhamento do CGC, das suas condições iniciais, os focos da colisão, e a parte final eu estou ainda solucionando material, tem muita coisa muito técnica, não vale a pena inserir, mas acredito que até o fim do mês a gente acaba isso. No máximo até, hoje é dia 20, né? 20 de maio. Mais umas 4 aulas a gente acaba isso. Acaba tudo. Bom, vamos então ver. A gente já viu a expansão longitudinal, expansão transversal, respiramento longitudinal, agora vamos ver a escala de tempo dessa expansão transversal. A importância da expansão transversal é exatamente impedir que o sistema se resfrie, né? Até diluir completamente a energia central. A expansão, evidentemente. A expansão transversal, ela faz um corte nessa expansão longitudinal em termos de manter a energia retida ali, no plano vertical, no plano ortogonal ao eixo, né? De colisão. Uma forma de se calcular essa energia transversa, né? Total, é através dessa relação entre as inversas das variâncias, né? Elevado a menos 1/2. Se a gente admitir que essa equação é válida até aquele instante ali, R sobre CZ que a energia se conserve constante posteriormente, né? Fica claro por que essa expansão atua com um corte efetivo, né? Uma coisa importante de se observar é que exatamente porque a gente está usando as equações da hidrodinâmica, as distribuições de momento das partículas que são produzidas dependem da equação de estado. Então, como a gente não conhece a priori, de primeiros princípios, essa equação de estado, o recurso é cotejar as definições do modelo com os dados experimentais. Uma outra coisa, né, que a gente já tinha falado, é que após aquele tempo ali de expansão, né, após aquele corte, a energia e a entropia do fluido se conservam essencialmente constantes. Com a multiplicidade, que é o número de partículas proporcional à entropia, isso implica que a energia média por partícula também fica constante. Em consequência, a energia transversa por partícula reflete o estado terminando o sistema naquele instante de corte. E como a energia por partícula está escalonada igualmente com a temperatura, né? De acordo com aquela equação que a gente já conhece sobejamente, essa energia ela pode dar uma informação direta a respeito da temperatura nesse instante de corte. A densidade de entropia nesse instante também
estimada, né, através da multiplicidade das partículas. Usando agora os dados experimentais, que a gente vê uma temperatura baixa. Isso implica na suavidade da equação do estado, né? Como já tínhamos visto através da expressão da velocidade do som, ao longo do eixo Z, CZ. Então, no frigir dos ovos, os modelos hidrodinâmicos indicam, né, que a equação do estado mais adequada é mais suave do que a esperada na simulação de rede da FCD. Da mesma forma, aquele tempo é o tempo característico, né, que se produz aquele fluxo elíptico. A velocidade em Z ela possui tipicamente metade do seu valor inicial. Termos de colisão entre íons de ouro, o valor médio do tempo é 3,6 fentômeros por C. Uma colisão central, né? 2,7 fentômetros por C numa colisão periférica com parâmetro de choque igual a 7 fentômetros. E isso justifica que se encare esse fluxo elíptico como sendo uma assinatura, né? Uma consequência da pressão inicial. O valor final desse fluxo elíptico também, que é um observável, né, é uma boa ilustração de como as coisas das condições iniciais influenciam os resultados, que mostra que essas equações são altamente sensíveis às condições iniciais, né? Aí ele faz uma análise breve, né, dizendo que, inicialmente, se obteve um fluxo elíptico com valor da mesma ordem de grandeza do que foi observado no Higgs, né? Então, por isso que a gente vê nos artigos, né, 2002 a 2005, a noção do líquido perfeito, né? Mas, atualmente já se sabe que, na verdade, a premissa, né, que levou esse cálculo teórico de V2 não estava absolutamente correta, né? Eram condições iniciais um pouco fora da realidade, não objetivamente comprováveis, né? Um exemplo disso, né, é que se a gente usar, por exemplo, uma medida desse fluxo elíptico, essa indicidade, né, definida como a diferença entre as variâncias sobre a soma das variâncias, esse V2, esse coeficiente de fluxo elíptico, seria proporcional a essa indicidade. Mas o modelo utilizado, né, era baseado em participantes, né? Então, essa necessidade levava em conta os participantes. E a gente já viu que a outra opção é você considerar coisas como sendo binárias, né? A diferença é que a densidade de participantes é a soma, né, das partes, né, dos íons, né, que colidem, e a densidade de energia inicial, no caso de colisões binárias, é o produto, onde essas funções são funções de espessura dos dois núcleos que a gente já definiu na
semana passada. Né? Então, a partir de 2006, mais ou menos, quando se desenvolveu, a partir de 2004, 2005 e 2006, quando se desenvolveu de forma mais ampla, de forma mais aprofundada e detalhada, o modelo inicial do CGC, esse modelo ele resulta de uma excentricidade bastante maior do que essa. Né? Então, na verdade, se conclui que aquela impressão inicial se devia a uma espécie de coincidência, né? Mas, na verdade, se explica através de uma soma de vários fatores. Outra coisa não esperada, né, é que esse efeito de aumentar a excentricidade, ele se apresenta mais intenso em núcleos menores do que em núcleos maiores. Né? O valor do fluxo em colisões centrais entre, por exemplo, íons de cobre é quase o dobro do observado em colisões centrais com íons de ouro. Né? A gente vê ali que a quantidade de núcleos, né, é quase 4 vezes maior no ouro do que no cobre. Mas o efeito de aumento da excentricidade, a intensidade do fluxo elíptico é maior em um átomo menor. Né? Até agora não se sabe exatamente o porquê disso, mas fica claro que aquela impressão inicial foi casual, ela não dependeu realmente de um modelo inicial confiável. Né? Então está se ainda buscando uma explicação, há várias hipóteses para isso, flutuações quânticas, né? E outras coisas mais. Como a gente já viu também, o que se sabe sobre o QGP, o que se sabe sobre as partículas que chegam no detetor, depois que elas são reconfiguradas, ou seja, depois que os quarks e gluons, né, são reconfinados, né, produzem hadrons. E é possível você fazer uma estimativa, né, do espectro dessas partículas que são criadas. É possível e é necessário, né, para que você obtenha dados sobre o fenômeno que a gerou. O problema é o seguinte, é que você está passando de um meio fluido, né, e com interações fortes, onde as partículas colidem muito frequentemente, o livre caminho médio delas é muito pequeno, né, a um meio que essencialmente é o vácuo, né, onde surgem as partículas geradas através do reconfinamento. Então você não pode considerar isso como sendo uma transição de fase, simplesmente porque não há fase quando você tem partículas. Né? Você tem um outro sistema, você tem um sistema de partículas individuais. O que você pode fazer é, supondo que a hidrodinâmica sem viscosidade, ou com viscosidade víscida, é válida ao longo da expansão, ao menos ao longo da maior parte dela, é razoável você assumir que os estágios finais dessa expansão não afetam as distribuições de momento das partículas que são geradas. Né? Então, você assumindo que a distribuição de momentos lineares das partículas emergentes seja essencialmente a mesma distribuição de momento das partículas no interior do fluido, a caminho do final da expansão hidrodinâmica, e que o fluido é formado por partículas independentes, como sendo o gás ideal, você chega à hipótese do freeze-out, né, de Cooper-Frye, que é uma
digamos assim, é uma tentativa de superação nessa falha entre um tipo de análise e outro tipo de análise. Se passar de uma análise de um fluido a uma análise de partículas, né? Então, o congelamento, macroscopicamente, né, é uma coisa razoavelmente bem conhecida, bem estudada, né? Então, é uma, digamos assim, é uma forma de você tentar superar, né, essa mudança de característica física do sistema. Por outro lado, você pode também assumir que nesse fluido, né, no plasma, não existem bairros, né? Só existem partículas. E que as distribuições, de momento desses partículas, obedeçam à estatística de Boltzmann. Então, fazendo essas hipóteses, né, essas duas hipóteses, frisópolis, de que os quartos imunos, antes de se recombinarem, antes de se reconfinarem, estão se comportando de acordo com um gás ideal, ou aproximadamente como um gás ideal, você observa o seguinte, que no movimento coletivo dessas partículas, né, o fator de Boltzmann vai ser máximo, evidentemente, quando a energia é asterística com referencial de repouso é mínima. Se você fixa uma certa velocidade, né, no fluido, essa energia vai ser mínima quando a partícula está em repouso, no referencial de repouso do fluido. Ou seja, quando essa energia é igual à massa relativística da partícula, a massa de repouso da partícula. Mas isso não quer dizer que no laboratório a velocidade da partícula seja igual. Ou melhor, se quer dizer, né, que a velocidade da partícula no laboratório é igual à velocidade do fluido, né? Ela se move solidariamente. Um momento simplesmente multiplicando essa massa pela velocidade relativística da partícula. Em termos de partículas leves, isso resulta em momentos transversos baixos. Um exemplo é que se o fluido possui uma velocidade transversa de 0,7, o momento transverso que corresponde a isso é aproximadamente igual à massa, né? 0,7 vezes m está próximo de m. No caso de píons, né, a gente tem 140 MeV, no caso de prótons, tem 500 MeV. Então, é uma região de baixo momento, né? E essa distribuição depende da distribuição de velocidades, né? Então, para sair desse impasse, você estuda as partículas que se movem mais velozmente no fluido, né? A gente vê naqueles gráficos, né, com geometria hiperbólica, né, que as partículas mais rápidas estão fora da região central, né? Então, essas partículas que estão próximas ali do cone de luz, a gente separa essas partículas, chamamos de partículas rápidas. Nesse caso, certamente o asterisco é maior do que a massa, né? E o mínimo dessa energia, fixando o momento, ocorre quando a velocidade é paralela, né, a esse momento. Logo, será mais provável ser emitidas partículas rápidas a partir de regiões que a velocidade do fluido é paralela às suas velocidades. Isso aí você pode justificar matematicamente usando o método de ponto de célula, né? Mas apenas
qualitativamente, né, a gente entende que isso aí realmente faz uma diferença entre essas partículas rápidas e as partículas que estão mais ou menos no centro da curva de rapidez, né? Separando, por exemplo, as partículas que têm um momento transverso x nulo, né, emitidas com ângulo de 90 graus em relação ao eixo de colisão, a gente consegue obter propriedades de distribuição desse momento transverso. E, mesmo fazendo essa suposição aparentemente forte, né, como esse momento é invariante sobre o busto de Lorentz, ao longo dizer, esses resultados finais que a gente obtiver vão ser válidos mesmo se a velocidade em relação ao x seja diferente de zero. Bom, no referencial do laboratório, né, essa energia ela pode ser escrita, né, em função da energia no referencial repouso. Esse motivo, né, é devido ao fato de que essa grandeza é um escalar de Lorentz e depende do referencial. Em segundo lugar, se a velocidade do fluido for zero, esse termo aqui é simplesmente igual à energia. No caso, ela divide igual à massa. Assumindo que a velocidade do fluido é paralela à velocidade da partícula e que o momento longitudinal é zero, a gente obtém essa expressão aqui, onde agora surge o momento transverso da partícula, né? E, como a gente já havia mostrado antes também, surge também a massa transversa, que é igual à energia da partícula quando o momento longitudinal é nulo, quando o momento transverso é nulo, né? Então, a definição de uma partícula rápida, que é isso que a gente está procurando ali, ela é a mesma coisa que você considerar que a velocidade dessa partícula excede a velocidade máxima do fluido, como intuitivamente a gente estava buscando antes. Ou seja, o momento transverso maior do que m vezes a velocidade, ou de forma equivalente, a massa transversa é maior do que a massa vezes o fator de Lorentz, né? O zero a gente já viu que é igual ao fator de Lorentz, por todo o fluido. Então, no caso de uma partícula rápida, essas partículas que são, digamos assim, parametrizadas em função do momento transverso da massa transversa, a energia delas é mínima se a velocidade tridimensional é máxima. Isso quer dizer que essas partículas rápidas são emitidas a partir das regiões em que realmente a velocidade do fluido é maior. Então vamos ver, para pensar, a distribuição do momento transverso das partículas emitidas em colisões centrais, né? Para simplificar. Como são centrais, a gente vai ter uma simetria rotacional, então essa relação sai naturalmente. Usando aquelas equações anteriores, substituindo aí, né? Essa equação é a seguinte, substituindo aí, a gente obtém essa expressão, né? Ou seja, a taxa de variação do número de partículas por unidade de momento no espaço de fase proporcional a essa exponencial. Se o fluido está em repouso, ou seja, a velocidade vetorial é nula e a energia é igual a 1, a gente, evidentemente,
Para esperar que esses espectros sejam exponenciais em relação à massa transversa, com a mesma inclinação das partículas. E, como a gente está analisando do ponto de vista de uma estatística de Boltzmann, a gente sabe que, nesse caso, as energias cinéticas associadas com o movimento térmico é sempre de ordem T, independentes da massa da partícula. Quando se observam colisões entre prótons, né, é exatamente isso que você experimentalmente verifica. Essa figura aqui é uma figura que mostra a escala logarítmica, né, evidentemente. Temos que simplificar a apresentação para que a gente está lidando com exponenciais. As disposições de momento de vários rádios em função dessa massa transversa. Né? Então, tem as curvas de pions com carga positiva, com carga negativa, de cáons com carga positiva e negativa, de prótons e antiprótons. Então, realmente se verifica, né, que essa aparência de distribuição independe das massas. Né? Comportamento dessas curvas independe das massas. Varia, evidentemente, em termos da massa. Né? A massa é diferente, aqui vai ter diferença. Mas as curvas em si, elas como se repetem. E mais, os pions, os prótons e os antiprótons, estão essencialmente sobre a mesma linha. Né? Aqui. E a gente observa que a massa do próton e a massa do pion são razoavelmente diferentes. Né? O próton tem 3 vezes mais massa do que o pion. Por outro lado, os prótons estão ligeiramente acima dos antiprótons. Né? Os pés de cáons têm a mesma inclinação, mas está deslocado para baixo. Os cáons são esse aqui. Porque são produzidas menos partículas com estranheza do que no caso de pions, de prótons e antiprótons. Pions, antipions, de prótons e antiprótons. Isso, a gente considerando, né, o refrigerante de repouso do fluido. Agora, essa invariância de escala, segundo essa massa transversa, ela é quebrada quando o fluido se move. Né? No máximo do movimento dessa agitação térmica, né, surge uma velocidade do fluido, evidentemente, que é uma velocidade coletiva. Né? As partículas do fluido vão se mover com aquela velocidade solidariamente. No limite do relativístico, a energia cinética é mv2 sobre 2. Como essa energia cinética aumenta com a massa, espera-se que partículas com mais massa vão ter cinéticas mais altas na presença do fluxo coletivo. Né? Usando aquela expressão que a gente encontrou antes, a gente encontra que, dada uma massa transversa, MT, partículas com mais massa vão ter um momento transverso menor. Né? Por causa dessa relação aqui. Se a velocidade é maior do que zero, se a partícula está em movimento, isso aí vai contribuir em termos da inclinação da curva com espectros de massa transverso mais retículos. Né? Essa escala logarítmica.
Então esse resultado se mostra nessa figura abaixo, que já representa colisões entre íons de ouro, né? E se verifica que os espectros de antiprótons e cáons são muito mais retos do que os espectros de píons, né? Os espectros de píons mantêm uma certa curvatura dessa escala. Isso aí é considerado uma assinatura, né, do fluxo transverso. É considerado uma evidência, né, de que realmente existe esse fluxo transverso. Uma vez que a gente define o fluxo em função do momento transverso, evidentemente, o comportamento experimental se comporta de acordo com o modelo quando você analisa o momento e a massa transversa, que são equivalentes, evidentemente. Isso aí vai dar uma evidência bastante forte, né, de que realmente está existindo esse fluxo transverso. É uma forma indireta, né, você está analisando as partículas que foram geradas, né, a partir do evento, né, a partir do fluido, a partir do plasma. Quando coisas que são centrais, que tem uma simetria no plano XY, né, esse fluxo, particularmente chamado de fluxo radial. Mas as colisões mais prioritárias são as periféricas, ou não centrais, onde os eixos são assim definidos, né? Esse é o plano ortogonal ao eixo Z, que é o eixo da colisão. Os núcleos se atravessam, né? Mas há um parâmetro de impacto que é convencionado de se medir sobre o eixo X, né? Que vai dar essa descentralização do impacto. Reescrevendo aquela equação anterior, né, usando a identidade, né, agora inserindo aqui nessa expressão esse ângulo azimutal e essa equação que a gente já tinha usado também. Isso aqui supondo, né, evidentemente, que a velocidade máxima do fluido vai depender de φ, né? É uma hipótese bastante razoável. Então você vai obter essa relação de proporcionalidade, né? Voltando àquelas equações de definição de velocidade do som, né, em x e y, a gente vai observar que a velocidade do fluido é maior no eixo x do que no eixo y, quando você está observando V2, o fluxo elíptico, né? Isso porque a gente está usando o eixo x para definir o parâmetro de impacto, né? A velocidade do fluido então vai ser maior no eixo x do que no eixo y. E você pode parametrizar essa velocidade, né, onde esse alfa é um real positivo, que dá a intensidade do fluxo transverso, e esse U é a média sobre o ângulo φ da velocidade máxima do fluido no sentido de φ. Em colisões com parâmetro de impacto pequeno, né, entre íons de ouro e Higgs, esses dados experimentais sugerem que esse alfa aqui, que é um real positivo, mas que ele só pode ser determinado experimentalmente, né? Não há como deduzi-lo de primeiros princípios. Mas nesse caso, no Higgs, ouro, a sugestão que os dados fornecem é que esse alfa ele vai a 4%, que significa que o fluxo elíptico é um efeito que é pequeno, na verdade, no interior do fluido.
expandindo até a primeira ordem em alfa, esse U zero, né, a gente obtém essa expressão do zero em função do φ, em função do ângulo azimutal. Sendo que agora o V é a velocidade máxima do fluido, né? Esse U médio sobre o zero. Juntando essas equações, expandindo, mantendo a expansão até a primeira ordem alfa, e comparando agora com a decomposição em série de Fourier da distribuição azimutal, dφ, a gente pode finalmente isolar, obter aqui o valor do fluxo elíptico, notando que ele é proporcional ao alfa, né? E a diferença entre o momento transverso e o produto da velocidade pela massa transversa. Mais uma vez, isso se mostra compatível com os dados experimentais, né? Aqui a gente acompanha as curvas teóricas hidrodinâmicas para as diferentes partículas, né? Diferentes rádios, né? Com essas linhas pontilhadas, né? E aqui os resultados observados experimentalmente. Então, se observa que o STAR é um experimento do Rick, né? Em partículas leves, como os pinos, cuja massa é 150 MeV, aproximadamente a massa transversa é igual ao momento transverso. Então, o fluxo elíptico cresce essencialmente de forma linear, com um momento transverso, o que não é trivial, né? Se a partícula é mais pesada, o MT vai ser maior, fixando-se o P de T, evidentemente, então vai resultar um valor menor para esse fluxo elíptico. Então, há uma ordenação de massas, né, que os dados experimentais justificam, confirmam. Então, se vê que os cáons, os prótons, vão ter menos fluxo elíptico, vão ter valores menores de fluxo elíptico do que os pinos, considerando essas partículas com o mesmo momento transverso. Aquela última equação, que a gente mostrou também, por outro lado, ela mostra que essa ordenação de massa somente é significativa quando o V é uma fração significativa da velocidade da luz, quer dizer, próximo do plano de luz, né? Então, se obteve no Rick esse gráfico aí, se eu não me engano, é de 2002, no máximo, sobre V2, são efetivamente considerados como sendo uma assinatura, né, de um fluxo relativístico. Aquele fluxo que se dá encostado ali no cone de luz. E ajustando a teoria com o experimento, né, se obteve uma estimativa dessa velocidade máxima do fluido, que pode chegar a 0,7 vezes a velocidade da luz. O que para um movimento coletivo, né, é uma velocidade realmente, eu diria até mais, ultra relativista, né? O fluido se movendo a essa velocidade de 0,7 C é um fluido que
foge completamente da visão daquele modelo de Landau. Né? Realmente é um fenômeno muito relativo. Bom, de acordo com a mecânica clássica dos fluidos, né, os tipos de fluxos se caracterizam através de parâmetros adimensionais. Né? Que a gente vai usar só Reynolds, né, e outros. Mas a gente vai usar apenas o Knudsen, que é a razão entre o livre caminho médio de uma partícula entre duas colisões e uma certa distância característica R. Esse parâmetro me indica, né, o limite de validade do modelo hidrodinâmico, ou da aplicação da hidrodinâmica ao modelo, né, que é a exigência de que essa razão seja muito menor do que 1. Né. Isso aí a gente já vinha supondo implicitamente no que foi apresentado anteriormente. E a viscosidade? Bom, a viscosidade, apesar de no início se haver falado de líquidos perfeitos, etc., foi uma certa empolgação, né? Porque simplesmente você analisando elementarmente, né, o fenômeno quântico, o princípio da certeza, né, mostra que deve haver viscosidade. Não há como você, num regime quântico, que é o caso do QGP, você dizer que as partículas não interagem entre si. Isso aí poderia dizer que você está lidando com um coletivo, né, sem nenhuma incerteza, momentos bem definidos, posições bem definidas. Quanticamente, a gente sabe que isso aí, o Heisenberg já sabia, né, que isso aí não é válido. Então, é por isso que se diz que, atualmente, já se encerrou o capítulo, né, de avaliar se a hidrodinâmica é ou não aplicável, e se passou agora a quantificar essa aplicação. Né? A quantificação da aplicação da hidrodinâmica, a colisão entre íons pesados, vem sendo desenvolvida, né, já há bastante tempo, e os resultados mais recentes, teóricos, né, estão nesse trabalho aqui, que foi uma tese de doutorado desse Akihiko Monai, que virou livro na Springer, né, em 2014, devido à excelência do trabalho e à originalidade do trabalho. Eu, na parte final do curso, eu vou apresentar apenas algumas sessões desse trabalho, que é um técnico, né, e, além disso, ele faz muitas comparações com outros modelos, que não me interessam, mas é um aprofundamento bastante visível, né, de uma tentativa de análise rigorosamente matemática, né, de uma hidrodinâmica viscosa do ponto de vista quantitativo. Ele divide, inclusive, em hidrodinâmica víscida e hidrodinâmica dissipativa. Né? A gente vai ver, chegando lá, é uma diferença sutil, mas é importante fazer essa diferença. Mas aqui, por enquanto, a gente vai só ficar falando de viscosidade, porque leva em conta as cargas, né? Múltiplas cargas, múltiplas correntes, né? Coisa bastante mais elaborada, mas mostra realmente que há muito caminho para ser percorrido aí. Bom, o fato é que, se você não leva em conta a viscosidade,
essa hidrodinâmica ideal em vista, ela não é capaz de produzir quantitativamente todos os dados experimentais. Né? Em termos de dados experimentais, as expectativas se concentram no X, no LHC, né? Simplesmente devido ao fato do alto nível de energia no centro de massa. Né? O RHIC já atingiu o seu máximo, né? Aparentemente não vai evoluir muito, a não ser que faça alguma grande reformulação, mas hoje em dia o Hélice é o grande instrumento para a gente avaliar esses modelos todos. Né? Inclusive porque, devido a essa alta energia, isso faz com que o tempo de vida do plasma de quartos segundos seja significativamente maior no LHC do que no RHIC, tipo 5 vezes maior. Então, evidentemente, isso vai acarretar uma maior riqueza de dados em termos das interações internas ao plasma. Né? Mas, eu só botei aí para exemplificar. Ele, só em 2015, né, ele começou a fazer exposições entre íons de chumbo a essa energia de 13 TeV, o que equivale a uma temperatura de 1,3 × 10 a 17 K, né, comparando com a temperatura no núcleo do Sol, que é 1,5 vezes 10 a 7 K, 10 ordens de grandeza superior. Né? No RHIC, né, a temperatura típica do RHIC é 10 a 12 K, 5 ordens de grandeza abaixo do Hélice. Mas como são eventos muito complexos, né, que exigem uma grande quantidade de processamento, intensidade de processamento, o que se viu até agora, basicamente foram confirmações que já havia sido encontrado inicialmente no RHIC, e se espera que haja mais precisão daqueles parâmetros que estão ainda um pouco fracamente definidos. Né? Essa imagem aqui é uma imagem computadorizada, mas do evento real, né? Em novembro de 2015, uma semana após ele atingir esse nível alto de energia. Depois de haver ficado parado quase 2 anos. Então, isso aqui é o que eu já falei. Então, essencialmente, esses experimentos do X devem lançar luz, acho que não a longo prazo, mas a curto ou médio prazo, sobre exatamente essas hipóteses, né, iniciais. CGC, a hipótese inicial antes da colisão, o Glasman seria um estado de pré-equilíbrio antes do QGP, sempre observando que, na verdade, o que é medido são as partículas emergentes. Né? Então, há uma dificuldade muito grande de se refinar esses dados. Então, vamos entrar agora no estudo específico, né, do CGC. Uma introduçãozinha rápida. A explicação por que é chamado de condensação de vidro de cor. É óbvio porque é a carga dos fluidos. Né? Vidro, porque se considera que aquele disco, né, em que o núcleo
transfigura em termos da contração de Lorentz, faça não só com que surjam, né, os Ui-partons, né, os mini-partons, as partículas que surgem do vácuo, né, além das partículas de valência, que já fazem parte do próprio núcleo, né, e haja uma saturação, haja uma condensação dessas partículas, né, de forma a que elas ocupem, saturem, né, aquela área de choque, e se pode, por analogia ao vidro de spin, né, spinless, se chamou também a essa condensação de mini-partos junto com os partos de valência de vidro. Né? Em ambos os casos, no caso do vidro de spin, no caso do vidro de Lumos, né, é o mesmo. Né? E o vidro é um colóide. Né? O vidro não é nem um sólido e nem um líquido. Mas isso considerando a escala de tempo. Né? O vidro, a curto prazo, é um sólido. Né? Se você der uma martelada, você quebra. Mas a longo prazo, tipo séculos, né? Milênios, o vidro, se estiver, por exemplo, no campo gravitacional, escorre. Isso foi, inclusive, usado, né, na medição de idades de igrejas na Europa, né, medievais, medindo a espessura dos vitrais da igreja. Né, comparando a espessura no alto do vitral e a espessura na parte de baixo do vitral, considerando evidentemente a composição do vidro, né, de óxido de sílica, né, mas com corantes e outras coisas, com metais, e a partir dessa medição rigorosa da diferença de espessura dos vidros dos vitrais das igrejas, foi possível se encontrar uma medição, uma datação, né, junto com outros métodos, evidentemente, mas foi um dos métodos que ajudou a precisar, né, a época de construção dessas igrejas, ou ao menos a época de construção dos vitrais das igrejas. Né. As figurinhas óbvias, né, a diferença entre vidro e cristal, né, ambos são de óxido de silício, né? Só que no caso do vidro, a organização entre os átomos de oxigênio e de silício é amorfa. No caso do quartzo, a organização é absolutamente simétrica, né? Que confere a ambos, né, características diferentes. Embora, digamos assim, de perto, né, curto prazo, ambos pareçam sólidos, mas fisicamente, físico-quimicamente, são substâncias diferentes. Né? E finalmente, porque é um condensado? Porque o sistema contém uma elevada densidade de muons de massa nula, né, cuja distribuição exibe um pico em torno de um momento característico. Então, aumentando a energia, ou a velocidade, né, a energia cinética, esses muons são forçados a ocupar estados de momento mais altos, devido às interações repulsivas, né, enfraquecendo o acoplamento mútuo. E se observa que a densidade muônica é saturada em um valor de 1 sobre alfa. Esse alfa é a constante de acoplamento forte. Quando esse 1 sobre alfa S é muito maior do que 1. É como se fosse um estado de um condensado de Bose-Einstein com múltiplas partículas. Né? O que se chama, na verdade, CGC é uma teoria efetiva
Efetiva no sentido de que ela é apropriada de descrever o sistema dentro de uma escala de energia, né? Não é uma teoria geral. E ela também não vem de primeiros princípios. Ela vem de um modelo, mas ela se propõe a escrever usando o ferramental da QCD esses espalhamentos em energias ultra-relativísticas, fornecendo assim as condições iniciais antes da colisão. A importância do CGC é, uma vez que ele seja efetivamente estabelecido como sendo um modelo mais confiável, há outros modelos, como eu já falei aqui inclusive, mas hoje em dia é o modelo mais utilizado. Inclusive aquele trabalho que eu mostrei antes, ele utiliza explicitamente o CGC como sendo a teoria de condições iniciais, a formação do estado de pré-equilíbrio e depois o plasma das partes de luz. Então, gente, agora vai fazer um breve mergulho, um raso mergulho da QCD de altas energias, né? Só do ponto de vista fenomenológico, né? Como a gente viu, o que nos interessa aqui é o estudo de colisões com um momento infinito, um momento no cone de luz, ou na LFD, Light Front Dynamics, que é um ramo da física que surgiu a partir da análise desse tipo de eventos. Mas acontece que nesse limite de energia infinita, né, a QCD não funciona, não tem muito a acreditar com resultados, né? Embora, usando a liberdade assintótica, né, você não tem muita maleabilidade, você não tem muita flexibilidade para utilizar todo o ferramental, né, em teoria de perturbações, né, porque simplesmente aqui no caso é diferente. As seções de choque, né, com energias infinitas, né, não levam a se considerar grandes transferências de energia ou de momento nesse limite. Diferentemente dos processos usuais, teoria de perturbações, né? Isso leva a crer, né, essa impossibilidade de você usar a QCD de altas energias usual, que é perturbativa, liberdade assintótica, em eventos onde não há transferências significativas de energia de momento, né, leva a crer que sejam realmente eventos não perturbativos, o que de cara invalida o uso de perturbações, né? Obviamente. Então, apesar de a princípio não se haver imaginado que seria uma ferramenta bastante útil, ela se mostrou limitada exatamente por isso, porque você não sabe usar a QCD de forma analítica, né, não perturbativamente. Só se consegue usando simulações de redes. A partir de 61, né, esse físico francês, Froissart, ele mostrou
do choque em termos de partículas que interagem fortemente devia crescer no quadrado do logaritmo da energia quando a energia fosse infinita, né? Baseado em princípios gerais, né? Agora, nós, e experimentais também, nós em 61 não existia aquecedor ainda. Então, o estudo de experimentos com interações fortes era muito baseado em suposições, hipóteses, né? Sem uma base teórica. Havia a matriz S, né? Inicialmente desenvolvida pelo Heisenberg, né? Havia o disparamento de Hegel, né? Que até 67, 68 também era uma teoria razoavelmente acreditada e utilizada, né? Aí se colocaram essas questões, né? Essa proporcionalidade ao quadrado do logaritmo da energia é universal. Você obtém esse coeficiente de proporcionalidade a partir da teoria, isso já depois da TCD existir, né? E o mais importante e último, né? Esse fenômeno, se for um fenômeno realmente, porque até agora é uma hipótese, foi uma hipótese, é um fenômeno intrinsecamente não perturbativo. Então hoje a gente já pode tentar responder alguma coisa a respeito disso. Já usando a QCD, né? O limite de Froissart ficou como, digamos assim, uma curiosidade histórica, uma tentativa inicial, mas só com valor histórico mesmo. Então, usando já a QCD, é possível você encontrar multiplicidade de partículas em função da energia. Não é multiplicidade de partículas em jatos, né? Isso aí, a perturbativa, você obtém, né? Não tem muita dificuldade. Mas é um número total de partículas em um dado nível de energia, né? Considerando aqui dois hadrons, né? Que já se atravessaram, né? E geraram essa região aqui central, né? E assumindo, né, que os momentos transversos das partículas que são produzidas aqui nessa região são grandes, se comparados com o parâmetro de escala da QCD, aquele lambda maiúsculo, né? Está em torno de 200 MeV, que também é chamado de escala de confinamento, porque acima dessa energia, os quase gluons se desconfinam. Abaixo dessa energia, eles se reconfinam e surgem os hadrons, né? Observando os experimentos, né, a gente vê que os quartos de valência, né, os quartos e gluons que já estavam existindo, né, no núcleo, antes de serem acelerados a essas altas velocidades, eles perdem uma fração pequena do seu momento após o choque, né? Ou seja, as partículas, os núcleos se atravessam e os partos que estavam existindo antes continuam a existir. As partículas não são transformadas em outras, não há perda de quartos e gluons,
e saem com a mesma velocidade do que entraram na colisão. Então não há uma transferência de energia nesse momento. Se houver mínima, né? Não chega a alterar a natureza dos núcleos. Né? Se um íon de ouro atravessa outro íon de ouro, ambos saem em íons de ouro. Né? Não tem perda de par transvalência. Mas há uma grande produção de partículas, né, que surge na esteira, como se fosse, né, um vácuo, né, criado por duas lanchas ou dois aviões em altíssima velocidade. Há um grande número de partículas, em sua grande maioria, mesons, né, que são as partículas são essencialmente detectadas após o plasma, né, que surgem aqui nesse meio. Agora vejam bem que os mesons já se formam depois do freeze-out. Né? Há uma etapa anterior em que os quartos estão desconfinados. Em coordenadas de cone de luz, né, a gente já viu que a partícula que se direciona à direita, né, vamos chamar de projétil, ela possui um momento definido, né, desta forma, onde P1+ é descrito em função do momento 2/0, raiz de 2, P1- é descrito desta forma onde entra a massa do partícula, né? Levando em conta, né, que o momento longitudinal é muito maior do que a massa e a massa transversa é muito maior do que a massa do projétil. O rato que se direciona à esquerda, vamos chamar de alvo, né? A gente vai ter essa associação simples aqui. Então, a energia invariante, que é aquela variável de Mandelstam, né, S, vai ser igual, como esperado, ao quadrado da energia, E1 mais E2 do referencial do centro de massa. Então, vamos ver um pion, né, produzido, que se move no sentido 2Z.